Agora vamos ao passo mais importante, que é você fazer o... Se você está realmente interessado em saber como investir bem, melhorar o seu potencial de retorno e com isso antecipar em até 10 anos a conquista da sua liberdade financeira, então esse vídeo aqui é para ti. Então, eu deixei ele secreto de propósito porque aqui eu vou revelar um passo a passo para você sair da manada que perde dinheiro, conseguir investir com estratégia, saber sempre quando comprar, quando vender um ativo, com isso ter um maior potencial de retorno e com isso conseguir conquistar a liberdade financeira muito antes do que você conquistaria se você não investisse tão bem. Então presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui e vai tomando nota porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo aqui vai ficar disponível. Bom, a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é como evitar o erro mais comum do investidor médio, aquele erro que 99% dos investidores comete e que explica por que o investidor médio perde muito dinheiro. Né? Isso aqui é um estudo do JP Morgan que mostrou que o investidor médio tem um retorno inferior ao da inflação e de qualquer outro ativo do mercado financeiro. Depois eu vou para o passo a passo, um passo a passo que vai te mostrar como investir bem e com isso ter uma rentabilidade em potencial maior do que a maioria dos investidores. E ainda vou te ensinar a identificar o exato momento para comprar e vender um ativo e também te mostrar como esse passo a passo que eu vou te apresentar gerou resultados na prática, mostrando aqui a carteira de 2 clientes de Wealth do Clube do Valor que seguiram exatamente esse processo, beleza? Com tudo isso, você vai conseguir ter mais segurança para tomar melhores decisões de investimento, você vai conseguir ver a sua carteira render bem mais e antecipar em muitos anos a conquista da sua liberdade financeira. Então vamos começar com um erro comum que a maioria comete. Tá? Para contexto, eu imagino que se você está aqui nesse momento assistindo esse vídeo secreto, quer dizer, já estava assistindo outro vídeo do clube antes, você primeiro está interessado em investir melhor e segundo, não é um investidor profissional, né? Não é um economista, não é um consultor de investimentos certificado, né? Talvez você seja engenheiro, talvez você seja programador, médico ou ainda tenha uma empresa, seja empresário. Mas enfim, em outras palavras, eu imagino que você já tem uma profissão, uma fonte de renda ativa e que essa fonte de renda ativa demanda muito do teu tempo e você sente que não sobram muitas horas do dia a dia para se dedicar a estudar sobre investimentos de uma forma com que você consiga investir tomando menos tempo e tendo mais segurança nas decisões que você está tomando. E aí surge a seguinte pergunta: como saber onde investir se eu sequer tenho tempo para me dedicar a isso? Ou para mim esse é o maior desafio do investidor médio, porque esse investidor é um cara que trabalha pra caramba para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir gerar renda ativa. E quanto mais ele trabalha, mais ele se dedica à sua carreira, mais renda ativa ele ganha, maior é o patrimônio dele e menos ele tem tempo para se dedicar aos investimentos. Então mais caro custam os erros que ele comete. E com pouco tempo que sobra para esse cara, ele acaba se dedicando muito mais a aproveitar momentos em família, praticar algum esporte, ficar com seus filhos, cuidar dos seus pais e por aí vai. Só que o grande problema é que esse cara que tem essa situação, ele acaba tomando as decisões de uma dessas duas formas aqui, tá? E acaba se tornando um desses dois tipos de investidores. O investidor que simplifica, e simplifica demais a tomada de decisão, ou o investidor que tenta empreender, se torna um investidor empreendedor. E como todo empreendedor de primeira viagem, acaba cometendo vários erros. E aqui eu quero entrar no detalhe nesses dois tipos de investidores, tá? O primeiro aqui é o investidor que simplifica. Esse é aquele cara que, para investir, escolhe a forma mais simples de aplicar o seu dinheiro. Esse é o cara que antigamente deixava o dinheiro na poupança e que agora escolhe deixar o seu dinheiro em um fundo DI do banco, em um CDB de baixíssimo risco do bancão, ou em algum investimento parecido, de baixíssimo risco, e colocando naqueles investimentos que todo mês rendem um pouquinho. Esse cara aqui não está acostumado a ver seu patrimônio se desvalorizar, inclusive ele está acostumado a ver o seu dinheiro render tipo mais ou menos 1% ao mês. Historicamente, um investimento assim, tipo um CDB que rende 100% do CDI, rendeu exatamente isso, 11% ao ano. E muitos acham que isso é bom. Eu já falei com vários investidores desse grupo que pensam, poxa cara, isso é tipo 1% ao mês, né? Se eu tenho 1 milhão ali, me rende tipo 10 mil por mês e tá bem legal. E esse cara, ele sente que ele está investindo bem, mesmo quando ele olha o gráfico de rentabilidade da carteira dele, que é mais ou menos assim, né? Um investimento que é uma linha reta para cima. Né? Para contexto, o gráfico está na tela, representa o retorno de 100% do CDI. Só que, na verdade, é que por trás disso aqui, o que a gente vê é um retorno muito baixo,
Como assim? O retorno histórico de um investimento que rendeu 100% do CDI foi de 11% ao ano. Beleza? 11% ao ano tá legal. Só que esse aqui é o retorno nominal. Eu não estou considerando aqui custos que todo investidor tem, como, por exemplo, o imposto de renda sobre a sua aplicação, né, que é, na melhor das hipóteses, 15% sobre o lucro, mas pode ser maior, né, para investimentos de prazo mais curto. Então, se eu botar só imposto de renda, esse retorno de 11% ao ano já se transforma em um retorno de 9,59% ao ano. Só que aqui eu não coloquei o impacto da inflação também. Se a gente desconta o impacto da inflação, o que sobra é bem menos, né? A gente sai daqueles 9,59%, a gente reduz ele na inflação média dos últimos 20 anos e o que sobrou na mão do investidor de fato foi um retorno líquido real de 3,66% ao ano. Onde eu quero chegar, tá? No fato de que se você tem R$1 milhão parado no investimento assim, você não tá ficando R$10 mil por mês mais rico. Tá ficando tipo R$3.500 por mês mais rico. O que, por sinal, é pouco, tá? 3,66% ao ano de retorno real não é muito. É menos, por exemplo, que qualquer investimento que tenha o mínimo de risco, como a Bolsa de Valores. O que significa o seguinte, tá? Se você esperar a sua carteira render 3,66% ao ano acima da inflação e líquido de custos, se você tem R$500 mil hoje, a gente está falando aqui de um retorno de R$1.500 por mês. Se você já passou do seu primeiro milhão, está falando aqui de um retorno de R$3 mil por mês. Se você já está com 5 milhões acumulados, a gente está falando de um retorno aqui de R$15 mil por mês, que é um retorno pequeno perto do potencial que esse patrimônio tem de render. Esse retorno baixo ele é um indicativo, ele é como se fosse um grande sinal de alerta de que você vai ter que trabalhar muito mais para acumular muito mais patrimônio para alcançar uma renda passiva saudável no futuro, que seja compatível ao seu custo de vida atual, ou a um custo de vida atual com um plus, né, para você curtir com muita tranquilidade aí a fase da aposentadoria, da liberdade financeira. Enfim, o que eu te mostrei aqui talvez você já tenha percebido, porque para o investidor que já entendeu que simplificar a tomada de decisões não é o melhor caminho para o longo prazo, esse cara muitas vezes ele foi para um segundo cenário, ele se tornou um investidor empreendedor. Esse é aquele cara que quer aprender mais sobre investimentos e digita na busca do Google ou do YouTube um termo como investir hoje. E aí ele encontra isso aqui, uma avalanche de informações diferentes. Muitas vezes cada um fala uma coisa, né? Há quem diga que é boa o tesouro direto, há quem diga que é boa é investir em Bitcoin, há quem diga que ter renda fixa é burrice. E note que mesmo esses aqui sendo excelentes educadores financeiros e amigos meus, eu sou amigo do Bruno Perini, do Raul, o fato é que cada um fala uma coisa diferente do outro e eu mesmo falo coisas diferentes deles. Então isso aqui não é uma crítica, mas sim uma forma de te mostrar como investidor e empreendedor, ele fica perdido em meio a um excesso de informações. E aí qual é o resultado dessa equação, né? A gente tem pouco tempo para investir, pouco tempo para aprender, excesso de informações, e esse excesso de informação gera uma falta de convicção. Bom, o que esse cara faz, ainda mais se ele está indo muito bem no seu trabalho, na frente da sua empresa, está com uma renda ativa muito alta, ele vai tomar decisões rapidamente, muitas vezes com base em diquinhas, sem ter muito conhecimento técnico. Aí o cara vai lá, compra algumas ações e fica meio que sem saber se ele fez uma boa escolha, quando comprar mais dessas ações ou quando chega a hora de vender essas ações que ele está comprando. Isso é uma coisa que eu vejo direto aqui no Clube do Valor, em especial quando eu participo ou algum colega meu participa de uma sessão de consultoria gratuita de investimento. Teve um caso recente aqui que ilustra bem isso. Era um seguidor aqui no YouTube que estava nessa sessão de consultoria gratuita e aí o nosso consultor aqui, o Eduardo, na hora de mostrar os ativos da carteira desse cara, ele perguntou, olha, eu queria entender um pouco melhor por que você tem essas ações na carteira, né? Por que você tem 20 mil em CEMIG, mas tem 3 vezes mais do que isso em Embraer? Tem 68 mil em Embraer. E outra, por que tão pouco em Cosan? Só R$300? E o investidor que estava do outro lado, ele travou. Ele não soube responder, ele não sabia se Cosan era ou não um bom investimento, nem sabia por que ele tinha tantas ações da Embraer. Ele, na verdade, ele não soube dizer por que a maioria das ações da carteira dele estavam ali. E quando ele sabia dizer, era algo muito vago, do tipo, essa empresa aqui está num setor que está no início de um bom ciclo econômico. Não era justificado com dados, com fatos, e mais com narrativas. E o que acontece na média com o investidor assim, que não tem tanta segurança da decisão tomada, é que esse cara acaba perdendo dinheiro. E eu sei bem disso porque antes de virar gestor de investimentos, planejador financeiro,
fundar o Clube do Valor, eu já fui um desses caras. Eu, enquanto investidor e empreendedor, errei muito até perceber que esse caminho faz com que a maioria perca dinheiro. Isso um estudo atrás do outro indica, tá? Não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Inclusive, esse estudo que está na tela do JP Morgan mostra matematicamente, ele apresenta um retorno de 1,9% ao ano do investidor médio, enquanto a inflação do período, isso aqui Estados Unidos, né, nesse período analisado foi de 2,2% ao ano. Em outras palavras, o investidor médio está perdendo dinheiro. E por que isso acontece? Isso aqui acontece porque o investidor empreendedor ele não tem muito tempo. Por não ter muito tempo, ele faz uma análise com base nas manchetes e notícias. E aí, quando essas manchetes e notícias são boas, esse cara tende a comprar na alta. Quando essas manchetes e notícias são ruins, ele tende a vender na baixa. Isso faz esse cara perder dinheiro. E para falar bem a verdade, o investidor empreendedor, mesmo tentando ter resultados melhores do que o investidor que simplifica, acaba tendo resultados piores. E isso é fato, tá? Vamos aqui traçar um cenário em que esse investidor empreendedor ele não viu sua carteira render menos do que a inflação, como provou o estudo do JP Morgan, mas sim a carteira desse cara rendeu 1% ao ano acima da inflação, que aliás foi mais ou menos o que esse investidor aqui, dessa carteira que está na tela, teve na carteira dele, né? Essa aqui é uma carteira de um investidor que fez uma sessão de consultoria gratuita de investimentos conosco. A carteira dele estava uma bagunça e não à toa o que a gente viu que a performance da carteira dele, desde que ele começou a investir em 2018, era de 39%, enquanto a inflação tinha sido de 37% no mesmo período. Então esse cara em muitos anos se esforçando para investir bem, teve um retorno de somente 1% acima da inflação, não foi nem ao ano. Uma carteira aí que perdeu feio para CDI também, para qualquer ativo do mercado. Então imagina, tá? Um retorno de 1% ao ano acima da inflação. O que a gente tem aqui, tá? A gente tem um cenário que ele fica muito pior. Se você aí tem 500 mil reais para investir, a gente está falando de uma renda passiva potencial de 416 reais. Se você aí já tem 1 milhão de reais na sua carteira de investimentos, sua renda passiva potencial é de só 800 reais, bem abaixo do salário mínimo, inclusive. E se você já passou ali dos 5 milhões, mas vê a sua carteira render 1% ao ano acima da inflação, o que dá para esperar é uma renda de cerca de 4 mil reais por mês, muito menos do que a renda ativa de alguém que acumulou um patrimônio de 5 milhões de reais. E onde é que eu quero chegar com isso, tá? Eu quero chegar no fato de que se você continuar tomando as mesmas decisões que o investidor médio toma, você vai ter a mesma rentabilidade de um investidor médio, que não é bom. Mas se você, em vez disso, investir com estratégia e seguir o passo a passo, que eu vou te mostrar em breve, você aí sim vai conseguir ter um potencial de retorno melhor e vai conseguir ver resultados diferentes. Tá, esse passo a passo que eu vou te mostrar, ele vai te ensinar a montar uma carteira usando nossa estratégia, que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é basicamente um sistema onde você monta a melhor carteira de acordo com os seus objetivos financeiros, de acordo com a sua tolerância ao risco e com base em classes de ativos que tenham um bom potencial de retorno. Aqui o nosso foco ele não é em produto. Você nunca vai me ver falando sobre um COI, quer dizer, pelo menos não falando bem sobre um COI ou oferecendo um COI para ti se você se tornar cliente do Clube do Valor. Você nunca vai me ver focado em comissão, né? Em te oferecer um produto que vai me gerar mais comissão. Então o que eu vou fazer aqui é te mostrar o passo a passo desse sistema de alocação estratégica para que você consiga seguir esse passo a passo e ter melhores resultados na sua vida. Beleza? Passo número 1 é você analisar o pior cenário possível. E talvez você nunca tenha ouvido esse passo aqui em alguma aula sobre investimento. Por isso eu quero te convidar a pensar em como você tende a tomar decisões de investimentos. Pela minha experiência, a primeira coisa que o investidor pensa quando está prestes a investir em algum produto, em algum ativo, é quanto que isso aqui vai render, quanto que eu posso ganhar, é focar primeiro em retorno. Só que com o sistema de alocação estratégica a gente faz diferente. Ao invés da pergunta ser quanto que isso aqui pode render, o que a gente quer se perguntar é qual é o risco que eu estou disposto e que eu posso correr. Por quê? Porque é olhando para baixo e não para cima, ou seja, olhando para o risco e não para o retorno, que você vai determinar como vai montar a sua carteira. E aí como é que a gente faz isso na prática, tá?
Uma das formas é olhando para um indicador chamado maior queda histórica. Porque a maior queda histórica indica qual é o pior cenário possível. Então, se você está pensando em montar uma carteira de investimentos, tipo 60% ações, 40% renda fixa, você tem que entender quanto essa carteira teria caído no passado. Porque quando o bicho pegar, quando acontecer uma grande crise e quando o mundo inteiro estiver pessimista, as manchetes de sites de economia forem terríveis, a sua carteira vai estar caindo. E você tem que entender qual teria sido essa queda no passado em uma crise similar. Até porque, quando vem a crise, o correto não é vender os seus ativos com medo, esperando o cenário melhorar. Quem faz isso está vendendo na baixa. O correto é o contrário, inclusive comprar aquilo que está se desvalorizando. Um exemplo disso é a própria Bolsa de Valores brasileira. A maior queda histórica foi cerca de 60%. E eu te convido a imaginar, tá? Você tem R$1 milhão investidos só em ações brasileiras. Foi lá, montou a sua carteira e deu um azarão. Porque do momento em que você montou a sua carteira em diante, não só o Brasil, como o mundo inteiro entrou numa enorme crise. As manchetes eram como essas, né? Bolsas desabam no mundo. O editorial do jornal citava essa como um dos mais dramáticos eventos da história recente do Brasil. E nessa época aqui, a bolsa caiu 65%. Isso mesmo, no dia 10 de setembro de 98, a bolsa tinha acumulado uma queda de 65%. E aí imagina um investidor que não tinha convicção. Esse cara se desesperou. Esse cara, ele comete o erro que eu comentei há pouco. Ele vende na baixa. Ele perde dinheiro. Até porque nessa crise aqui, a taxa Selic estava em 50% ao ano. Imagina o cara manter as ações ali caindo tanto, com tanto risco na mesa. Só que sabe o que teria acontecido se esse cara tivesse mantido as suas ações ou até investido mais? Bom, esse cara aqui, em menos de 2 anos, teria visto a bolsa bater um recorde novo. E esse cara aqui teria visto seus investimentos e ações subirem bem mais do que a renda fixa. E toda essa crise horrível que eu acabei de contar é apenas esse ponto em vermelho no gráfico histórico. E que de lá para cá o resultado foi muito bom. Claro que o resultado não teria sido bom para quem vendeu na crise. Por isso, a primeira coisa que você tem que olhar é para o risco, beleza? Entendido isso, aí sim você vai para o segundo passo, que é montar uma carteira ideal. Sabendo exatamente quanto de risco você pode correr, você consegue escolher qual é a sua carteira ideal de investimentos, qual a melhor composição de uma carteira de investimentos para ti. E aqui não tem muito segredo, tá? Quanto maior for o risco, maior vai ser o potencial de retorno que você vai ter. Pensa na relação de risco e retorno com a relação de velocidade que você está dirigindo e chance que você tem de ter um acidente de carro. Por exemplo, se eu quisesse ir para a praia de carro com segurança, que sendo aqui de Porto Alegre é um trajeto de cerca de uns 200 km, e se eu fosse a 20 km por hora, eu chegaria com certeza com segurança, né? Seria muito improvável de eu me envolver num acidente andando tão devagar, só que eu demoraria 10 horas para chegar. Agora, se eu, cara, pisasse no acelerador e fosse com tudo, dirigisse a 200 km por hora, aí eu chegaria no mesmo destino em somente 1 hora, muito mais rápido. Só que a 200 km por hora no Brasil, além de ser multado com certeza, eu teria um risco muito grande de me envolver num acidente, um acidente fatal. Ou seja, o risco é muito maior, mas se esse acidente não ocorrer, se esse risco não se traduzir em uma perda, eu vou chegar muito mais rápido. Agora existe meio termo. Eu poderia, por exemplo, viajar a 100 km por hora, abaixo da velocidade máxima, tendo bastante cuidado, diminuindo muito os riscos de eu me envolver num acidente e ainda chegando muito mais rápido do que eu chegaria se eu viajasse a 20 km por hora e também com muito mais segurança do que se eu viajasse a 200 km por hora. Bom, investimentos é mais ou menos assim. Inclusive eu desenhei um velocímetro aqui do Clube do Valor comparando o risco e retorno de diferentes composições de carteiras de investimentos. Então a gente tem aqui o modelo equilibrado, que é um modelo que tem 70% de peso em renda fixa, bem menos risco. Com esse modelo aqui você poderia esperar uma maior queda baixa, uma queda de 8 a 12% numa crise e poderia contar com um retorno já real, descontado da inflação de 4 a 5% ao ano. Já investindo com um pouco mais de risco, num modelo sofisticado, que é uma carteira com 60% de peso em renda variável e 40% em renda fixa, mas muito bem diversificada, você teria sim uma maior queda potencial de até 20% numa crise, mas poderia esperar um retorno de cerca de 7% ao ano acima da inflação. E se quisesse correr mais risco, você teria uma maior queda maior e um potencial de retorno real maior também. Ou seja, quanto mais risco você aguentar,
maior vai ser o potencial de retorno da sua carteira. E como cada um é único, cada um precisa ter a sua própria alocação de ativos, para escolher a sua própria composição de carteira. Definir uma alocação de ativos ideal é a coisa mais importante que você pode fazer, tá? Isso não é uma coisa que eu estou falando, mas sim que esse estudo que está aparecendo na tela agora revelou. Ele revelou que a estratégia de alocação de ativos é responsável por 90% da performance de uma determinada carteira de investimentos. Mais precisamente, 93,6% da performance é explicada pela alocação de ativos. Eu vou botar agora na tela alguns exemplos de alocações que nós usamos e gostamos aqui no Clube do Valor, que vários clientes nossos de Wealth têm já há alguns anos. Aqui a gente tem um modelo equilibrado, que eu comentei agora há pouco, 70% de peso em renda fixa e 30% em renda variável. Aqui a gente tem um modelo sofisticado, 60% de peso em renda variável, divididos igualmente entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e 40% em renda fixa. Aqui tem o modelo arrojado, que é 75% de peso em renda variável e 30% em renda fixa. Qual deles é melhor? Não sei, depende de ti. O modelo arrojado funciona bem para mim, uma pessoa com muita tolerância ao risco, mas não funciona bem o Felipe, um dos clientes mais antigos do Clube do Valor, que tem uma carteira com menos risco do que a minha. Enfim, tá? A parte muito importante do nosso trabalho aqui, nos nossos serviços de Wealth, é justamente entender qual é a carteira ideal para cada cliente e educar ele sobre essa relação de risco-retorno que eu tô te mostrando aqui, para que esse cara não se desespere numa crise e para que, sem se desesperar numa crise, ele consiga alcançar o maior retorno no longo prazo, se aposentar muito antes, conquistar a liberdade financeira muito antes. Agora, para que isso aconteça, além desses dois passos, você precisa seguir os próximos dois, sendo que o terceiro passo é você escolher estratégias específicas para selecionar ativos individuais. E qual o ponto aqui, tá? Até esse momento, você definiu como você vai alocar a sua carteira. Quantos por cento você vai investir em ações brasileiras, em ações norte-americanas, em renda fixa e inflação. Enfim, o que vem agora? O que vem agora é escolher aí sim em quais produtos investir. E o motivo de eu estar enfatizando isso é porque tanto quem investe por conta própria e investe com base em notícias, né, como investidor empreendedor que eu mostrei há pouco, quanto também quem investe com a ajuda de profissionais comissionados, como assessor de investimentos ou gerente de banco, esses casos eles têm a tendência de achar que investir é ir direto na escolha de um produto, né? Qual produto que eu vou comprar? Qual ação que eu vou escolher? Qual fundo imobiliário? Qual título de capitalização, né? Se você está sendo auxiliado por um gerente bancário, ou qual COI, se você está sendo auxiliado por um assessor. É muito foco em produto e poucos falam em estratégia. Talvez você nunca tenha ouvido alguém falar, sem ser eu, sobre alocação de ativos. E por que isso aqui acontece, tá? Porque a indústria financeira é muito focada em produtos. Os assessores de investimentos, né, que são aqueles profissionais vinculados a uma corretora, muitas vezes te ajudam a escolher ativos dizendo que eles não cobram nada de ti para isso. Eles, na verdade, são muito bem remunerados, mas com base em comissões dos produtos. E na maioria das vezes, eles podem optar por não vender o melhor ativo para a tua carteira, e sim te oferecer aquele produto que vai gerar a maior comissão para ele. Fique claro, isso aqui não é um ataque aos assessores, gerentes bancários, mas sim ao sistema de comissionamento que infelizmente cria essa relação de conflito de interesse. Esse tema aqui está tão defasado que a maioria das economias do mundo ou criaram regras muito rígidas para que o modelo com base em comissões funcione prejudicando menos o investidor, ou proibiram esse modelo, como o caso, né, de países como Austrália, Itália, Holanda e Reino Unido. E em alternativa ao modelo de comissionamento, que é o que gera conflito de interesse, está crescendo muito, não só no Brasil como no mundo, um modelo chamado de fee-based, em que o profissional que vai te ajudar, o consultor ou o gestor, vai sim cobrar uma taxa, só que uma taxa transparente, que você sabe quanto é e que independe de qual produto você vai escolher para sua carteira. Nos Estados Unidos, o modelo de fee-based, que é o que a gente usa aqui no Clube do Valor, em 2020 já era utilizado em 2/3 do mercado. Projeção é que chegasse a 83% em 2023. Enquanto comissionamento, que lá era apenas 27% do mercado, tinha previsão de cair para só 8%. Bom, fechando esse parênteses aqui, porque só agora, na terceira etapa, a gente foca em produtos. E eu quero dizer que não adianta só focar em produtos específicos, em um ativo específico, porque, sei lá, você gosta da empresa X, porque um amigo indicou esse determinado fundo, ou porque você leu que esse título de renda fixa é melhor. O que você tem que fazer é ter uma estratégia clara para a seleção de ativos.
Aqui no Clube do Valor, por exemplo, eu tenho uma playlist para cada uma das estratégias sistemáticas de seleção de ativos que a gente segue. Cada uma delas te ensina o exato momento de quando comprar e de quando vender ativos e quais ativos comprar com base em quais indicadores. E aí, para citar 3 delas, a gente tem uma estratégia que foca em seleção de ações boas pagadoras de dividendos, uma estratégia que foca na seleção de ações baratas e uma estratégia que foca em seleção de ações que estão numa boa tendência, que estão num bom momentum. E eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas, porque senão esse vídeo aqui teria umas 3 horas. Mas para economizar o seu tempo e te ajudar a investir melhor e com mais estratégia, eu vou te deixar aqui num dos links na descrição, tá? O segundo link, muito provavelmente, o acesso a um pacote de materiais gratuitos do Clube do Valor, em que a gente explica as estratégias que a gente segue e a gente ainda revela, né, quais ações, quais ativos passam nos crivos daquela estratégia no mês atual, no mês que você estiver assistindo esse vídeo. Então esse aqui é o segundo link na descrição, vamos deixar o link aqui no card também, para você garantir acesso a esses materiais, beleza? Agora vamos ao passo mais importante, o quarto e último passo, que é você fazer o rebalanceamento trimestral. Bom, o que é o rebalanceamento, tá? É a prática de você fazer ajustes na carteira. E é a estratégia que vai fazer com que você saiba sempre o que comprar e o que vender. E mais, quando comprar e quando vender. O rebalanceamento, se seguido à risca, ele te obriga a vender na alta e também comprar na baixa. E aí, como é que ele funciona, tá? Depois que você seguiu os 3 passos anteriores que eu revelei aqui nessa aula, depois de você montar a sua alocação ideal, a sua carteira vai ficar mais ou menos assim, né? Vamos dar um exemplo aqui que você investe no modelo sofisticado, escolheu algumas ações, comprou ações norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa, enfim. Montou uma carteira exatamente igual a essa. Com o passar do tempo, essa carteira ela vai se bagunçar. Por quê? Porque alguns ativos vão subir, vão ganhar mais espaço, outros vão cair e vão perder espaço. E, enfim, em determinado período, vamos dizer que ela fique dessa seguinte forma aqui, né, com peso menor em ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários e um peso maior em renda fixa, tanto inflação quanto pós, quanto pré-fixado. Bom, se você olhar para sua carteira e ela está com um peso maior do que o ideal em algumas classes e menor do que o outro, é justamente no rebalanceamento que a gente aqui com os nossos clientes faz de forma trimestral, de 3 em 3 meses, que a gente decide por vender um pouco das classes de ativos que estão com peso maior do que o alvo, vendendo na alta, para ter recursos para comprar ativos que estão com peso menor do que o alvo, comprando na baixa. Então aqui, se alguma classe de ativos subiu muito, você vai vender uma parte com lucro e outra caiu, você vai comprar na baixa para aproveitar e encher o carrinho dessa classe que está sofrendo mais, trazendo a sua carteira de volta para sua composição alvo. Pois bem, agora eu quero te mostrar na prática como funcionam esses 4 passos com carteiras reais de pessoas que já seguem há anos esse processo que eu acabei de te mostrar. Carteiras reais de clientes reais do Clube do Valor que estão conosco até hoje. Mas antes de mostrar o resultado que elas tiveram, eu quero também te mostrar como você pode fazer as suas próprias simulações de conquista da liberdade financeira. Para isso eu criei um material chamado Planilha de Independência Financeira, que nada mais é do que uma planilha em que você preenche com as suas projeções e calcula quanto tempo e quanto dinheiro você precisa investir para conseguir viver de renda no futuro. Tá? O link vai ser o terceiro link da descrição. O download dessa planilha ali é gratuito. Vou deixar ele aqui também na tela, ele vai te auxiliar a projetar a sua liberdade financeira e vai te mostrar como investir bem consegue te antecipar em 10 anos ou talvez até mais a conquista da tua liberdade financeira. Dá só uma olhada, tá? Se o seu objetivo é investir, ter uma renda passiva de 20 mil por mês, e se você seguir o caminho do investidor simplista e ter 3,66% de retorno, vai precisar de 6.666.000 reais de patrimônio acumulado para gerar essa renda passiva. Pior ainda se você decidir seguir o que o investidor empreendedor faz. Sua carteira render 1% ao ano em cima da inflação, então para viver com 20 mil reais por mês você precisaria de 24 milhões de reais. Por outro lado, para quem seguiu historicamente o passo a passo para investir com o sistema de alocação estratégica e teve 7% ao ano de retorno acima da inflação, a quantia necessária para acumular de patrimônio para viver de renda com uma renda de 20 mil, ela cai para apenas 3 milhões e meio. E essa aqui é a magia, que não tem nada de mágica, tá?
de você investir bem. E como é que você consegue conquistar a liberdade financeira até 10, 15, 20 anos antes, talvez? O cara que tenha, sei lá, hoje uma carteira de 800 mil reais e consiga fazer aporte de 3 mil reais por mês, para ver de renda com 20 mil, considerando uma taxa de retorno acima da inflação de 3,66%, ele teria que acumular 6.600.000 reais e demoraria 40 anos para isso. Agora, mantendo todas as premissas, mas mudando apenas a taxa de retorno anual após a inflação para 7%, até um pouco menos do que rendeu o sistema de alocação estratégica, esse cara aqui conquistaria a liberdade financeira em 16 anos, ou seja, 25 anos antes. Quer ver isso na prática? Então o que eu vou te mostrar aqui é a história de um investidor real, que eu vou chamar aqui de Felipe, e aliás, a única mentira da história é o nome, né? O Felipe é um nome fictício, mas que está conosco aqui no Clube do Valor já há muitos anos, é nosso cliente de Wealth já há muitos anos. O Felipe está desde 2017 conosco e a carteira que a gente tem com ele, ela já mais do que dobrou nesse período, né? Ela é a linha azul desse gráfico que está na tela. Bom, nesse mesmo período, o CDI rendeu cerca de 66% e a inflação foi de 42%. O Felipe aqui teve um retorno de mais do que 7% ao ano acima da inflação. E o interessante é que antes de investir conosco, ele deixava o seu dinheiro no investimento que rendia 100% do CDI. Então a gente pode comparar exatamente quanto de dinheiro ele ganhou nesses 7 anos e meio somente por ter seguido o sistema de alocação estratégica. O Felipe começou com 1 milhão de reais conosco, que estava investido num investimento que rendia 100% do CDI, e basicamente de lá para cá ele teria transformado aquele 1 milhão em 1.668.000 reais. Estou falando aqui só do aporte. Estou falando aqui só do aporte inicial dele. Quando, com o sistema de alocação estratégica, ele transformou aquele 1 milhão em 2.173.000 reais, tendo um ganho de 505.000 reais somente por investir bem. E detalhe, tá? Já descontado o custo da nossa equipe, custo por investir conosco. Esse cara aqui teve um retorno de 176% do CDI. E na prática ele ganhou muito mais do que esses 505 mil, porque ele foi fazendo aportes ao longo da sua jornada. Outro exemplo é o exemplo do Cassiano, cuja carteira está na tela agora, também performou bem acima do CDI, com uma alta de 131% desde que ele chegou aqui conosco. Só que o Cassiano, ele não tinha 1 milhão de reais, ele tinha 4 milhões quando começou aqui, deixava tudo num fundo do bancão que rendia aproximadamente 100% do CDI também. Então aqueles 4 milhões dele, nesse período aqui, teria se transformado em 7.211.000. Porém, com um sistema de alocação estratégica, inclusive com uma carteira que tinha menos risco que a do Felipe, ele transformou aquele aporte inicial de 4 milhões em 9.248.000 reais. Ou seja, ele ficou com 2 milhões de reais a mais do que ele teria se ele tivesse investido somente no CDI nesse período de mais de 8 anos. E a carteira dele rendeu 163% do CDI. Isso aqui são exemplos reais do poder que investir com estratégia tem. E aí eu queria te fazer 3 perguntas com base nisso. Primeiro, eu te ajudei a trazer clareza até aqui. Você se sente mais preparado para investir? E mais, você quer a minha ajuda para colocar em prática o sistema de alocação estratégica na sua carteira de investimentos? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar para uma sessão de consultoria de investimentos totalmente gratuita. Estou falando aqui de uma reunião de 60 minutos, onde um especialista de investimentos, treinado pessoalmente por mim, vai entender o seu perfil de investidor, entender os seus planos financeiros e, com isso, realizar um diagnóstico completo e independente da sua carteira de investimentos. Com base nisso, entregar um plano de ação para que você saiba exatamente quais decisões tomar para atingir os seus objetivos e mostrar exatamente o que você deve fazer para melhorar a sua carteira. Isso aqui sem pegadinha, sem ser uma desculpa para te vender algum curso. É realmente 1 hora na agenda de um dos meus consultores de investimentos aqui no Clube do Valor. Então, se aceitar o meu convite, você não tem nada a perder. Basta apertar no primeiro link aqui na descrição ou ainda escanear o QR Code que eu vou deixar aqui na tela. Aí vai aparecer aqui na tela, nesse exato momento, porque por isso eu deixar ele um tempo na tela. Ou ainda também apertar esse botão aqui. Com base nisso, você vai preencher um rápido formulário com poucas perguntas. E a minha equipe vai analisar as suas respostas e vai entrar em contato contigo. Aliás, ela vai te ligar de um telefone que vai ter o mesmo DDD do teu estado. E a gente sabe muito bem, tá? Na média, essa consultoria ela funciona muito bem justamente para quem tem pouco tempo.
Eu sei que você tem pouco tempo, mas mudar a forma com que você investe hoje pode fazer poupar muito, mas muito mais tempo do que essa 1 hora de sessão de consultoria. E investir melhor hoje vai te fazer conquistar a liberdade financeira muito antes, vai te fazer ter mais tempo para ficar com teus filhos, vai poder bancar a faculdade deles em boas universidades daqui a alguns anos, vai te proporcionar tirar o pé do acelerador antes ou quando e se você quiser, dar o poder de escolha, de trabalhar menos, conseguir oferecer uma vida melhor para tua família, viajar mais e por aí vai. Então, se esses são os teus objetivos, aperta aqui no primeiro link da descrição ou nesse QR Code que seguiu na tela e solicita uma ligação aqui de alguém da minha equipe. Quanto maior for o patrimônio que você tem acumulado, mais importante é você ajustar o quanto antes a forma com que você investe, porque mais caro é o custo de você investir mal. Sendo muito transparente, tá? A sessão ela é gratuita, a gente vai sim te entregar um plano e ao final dela, se a gente entender que a gente consegue te ajudar, a gente vai te fazer uma oferta para você se tornar cliente de Wealth aqui do Clube do Valor, tá? Tô contando isso para deixar bem claro como é que vai ser essa conversa e a gente está bem alinhado, tá? E caso você pense, poxa, Ramiro, mas eu acho que eu não preciso dessa sessão de consultoria, então me permita te fazer algumas perguntas que se você disser sim para pelo menos uma delas, aí eu vou te falar que, olha, discordo de ti, que sim, você precisa sim ter acesso a essa consultoria. Então as perguntas são, você sabe exatamente a hora de comprar e vender algum ativo? Você sabe quais ativos comprar e quais ativos vender? Você toma suas decisões por conta própria, seguindo uma estratégia, ou depende de vídeos no YouTube ou de dicas de terceiro para investir? Você tem algum ativo na sua carteira que você olhe para ele e não saiba responder porque ele está lá? Você confia 100% no assessor de investimentos que te atende hoje? Você sente que corre riscos desnecessários investindo? Você sente que não tem uma estratégia bem definida? Você quer proporcionar uma vida mais tranquila financeiramente para sua família? Bom, se você se identificou com um ou mais desses problemas, eu sugiro muito que você preencha o formulário no primeiro link aqui da descrição, no link que vai aparecer nesse QR Code aqui, que é uma análise 100% profissional, 100% sem custos, para que você saia com um plano claro, te mostrando o que fazer. Foi isso que esse inscrito aqui fez, né? Ele disse que essa análise é justamente para quem, como ele, sente que não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. Ou como esse aqui, que avaliou a consultoria gratuita como algo completamente diferente do mercado. Isso porque ao final da sessão, você vai ter um relatório completo, com a sua alocação de ativos feita sob medida para os seus objetivos financeiros, que vai servir como um gás para você seguir esses exatos 4 passos que eu te mostrei nessa aula. Sugiro que você aproveite essa oportunidade logo, porque as vagas são limitadas por um motivo muito simples. A gente tem menos profissionais, menos consultores do que seguidores em redes sociais, do que visualizações por mês. E quanto mais cedo você começar a investir bem, mais cedo você vai conquistar a sua tranquilidade, sua liberdade financeira. Beleza? E assim eu quero fechar esse vídeo secreto. Eu te mostrei porque a maioria dos investidores perde dinheiro, os erros comuns que eles tomam, os 4 passos para você investir de forma diferente. E aqui vou deixar o link para você solicitar uma sessão de consultoria de investimentos gratuita. Era isso, um grande abraço e até mais.